Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi, estamos aqui com você toda semana para novos estudos de aprofundamento a respeito da espiritualidade. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso a respeito de experiências. Vamos dar continuidade ao nosso tema de mentores. E eu vou comentar um pouquinho hoje sobre o meu primeiro contato com os meus mentores. Antes disso, Andréa, olá, como você está? Olá, Daniel. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo Maior. E hoje nós vamos continuar, como o Daniel disse, falando sobre esse tema de mentores espirituais. No programa anterior falamos quem são, como são, contatos. E hoje, com essa experiência que o Daniel vai trazer para nós, vai ficar muito enriquecedora esta compreensão de quais os caminhos a gente toma, quais as percepções que nós podemos ter para sentir a presença deles na vida da gente. Porque, enfim, nós nunca estamos sós, não é mesmo, Daniel? Sem dúvida alguma, nunca estamos sós. E é importante a gente entender esse processo, né? Quem não viu ainda o nosso programa semana passada, que a gente focou um pouquinho mais sobre os conceitos da mentoria espiritual, eu aconselho que veja, dá uma olhadinha e para a gente dar continuidade aqui hoje. E você que está aqui no nosso canal, inscreva-se, aproveite, inscreva-se já, dê o seu like, comente, participe, para que essas mensagens de amor, de luz, de espiritualidade possam atingir cada vez mais e mais pessoas que estão precisando de uma palavra, de um ombro, de uma esperança, de fé, de conhecimento, muitas vezes, para trilhar novos caminhos. Enfim, nós podemos compartilhar e ajudar. Tantas coisas que a gente compartilha, né, gente, que às vezes não ajudam, às vezes até atrapalham, mas muitas vezes a gente tem, sim, oportunidade de compartilhar bons conteúdos. Então, se você gosta do canal, gosta do programa, compartilhe. E comente aqui, coloque suas dúvidas, suas perguntas, que se a gente não puder responder agora, nós vamos responder, quem sabe aí até fazer um novo programa sobre algum assunto, sobre alguma dúvida específica que tenha ficado em aberto. Daniel, eu gostaria, então, para a gente começar e aprofundar neste tema, você poderia contar para nós qual foi esse primeiro contato com o mentor? Como você identificou que era um mentor, né? Porque a gente até falou da questão anjo da guarda, mentores, né, protetores. Então, conta para nós como foi esta primeira experiência sua. Quando eu era criança, eu tive algumas experiências espirituais anteriormente a isso, já desde que eu nasci. Eu tive algumas questões que vamos trazer aqui para a gente conversar um pouquinho em outra oportunidade, mas eu vou um pouquinho mais para frente, quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, e eu conscientemente tive o meu primeiro contato consciente com meus mentores. Ainda na época, sem ter ideia do que significava, sem ter ideia de que eram meus mentores, sem ter ideia, enfim, do que realmente estava acontecendo. Mas isso se deu da seguinte forma: ocorreram através de sonhos lúcidos, que na época eu não tinha, não conhecia, não sabia o que eram sonhos lúcidos, não conhecia. Imagina, com 8 anos de idade, minha família não era uma família que, vamos dizer, tivesse conhecimentos assim da espiritualidade, né? Ou seja, para abarcar esses acontecimentos, me explicar na época. Mas, então, assim, veio através de um sonho, esse contato veio. Eu tive um sonho onde foi curioso, né? Porque o sonho se passava na casa da minha avó, que era, enfim, da minha avó. Eu passei minha infância lá também, enfim, na casa da minha avó. Passei não, né? Eu visitava muito. E aí o que acontece? Eu estava nesse sonho e, de repente, esse sonho, isso começou a me chamar a atenção, ele começou a tomar uma lucidez, uma sensação de realidade que eu nunca tinha tido num sonho. Não era comum para mim, né? Os sonhos para mim eram sonhos. E de repente aquele sonho teve uma luz, uma lucidez, uma realidade, um nível de realidade muito maior. E no começo desse sonho, ele começou como um pesadelo.
parecia que alguns morcegos, né, pareciam morcegos que vinham e falaram, assim, eram maus, né, falavam coisas de maldade, se expressavam, queriam de alguma forma me agredir. E eles estavam ali, eu estava ali preocupado, né, com aqueles morcegos, com aquela situação e com aquele nível. E dentro de um sonho mais lúcido, o que me ainda trazia, né, bastante emoção ali para aquela situação. E aqueles morcegos estavam querendo, né, me atacar, querendo me agredir de várias maneiras, até que, de repente, eles começaram a fugir, a literalmente fugir com medo, desesperados. Foram fugindo, desaparecendo, sumiram. E quando eles somem, aparecem seis, enfim, hoje, né, ou seja, hoje eu compreendo que são, né, que hoje eu compreendo que são meus mentores, mas apareceram 6 espíritos de luz, seis pessoas ali naquele sonho, que eram 3 casais, justamente 3 casais. O primeiro casal, em idades diferentes. O primeiro casal era assim como se fosse a idade de pais. Imagino eu como criança, né? Ou seja, então essa referência será um casal de 20 e poucos anos, 25 anos, 27 anos, alguma coisa assim. Um segundo casal com uma idade aproximadamente de, né, que eu na minha cabeça não de avós, mas que deviam ter lá os seus 50 anos, alguma coisa assim, na minha referência, né, de criança, como se fosse um casal de avós, e um outro casal de bisavós, que devia ter lá os seus 70 anos, enfim, eram 3 casais nessa linha diferente de idades. E a partir, então, foi uma coisa incrível, porque a gente sentou numa escada, que tinha uma escada que saía da cozinha e que ia para o quintal, né, que descia a escada, tinha uns lances de escada que descia para baixo, a gente sentou ali. Eu sentei embaixo da escada, eles sentaram nos degraus da escada, né, os 6, e ali a gente foi conversando. O sonho é uma conversa. Então eu fiquei um tempão batendo papo com eles. Eles, né, principalmente batendo papo e eu ouvindo, principalmente ouvindo. E quem mais falava era o com a idade de pai, por assim dizer. Né? Ele que era quem mais falava, quem mais se comunicava. E passei ali, sentado. Imaginei um sonho lúcido, ou seja, onde uma sensação de realidade muito maior, e ser sentado ouvindo e batendo papo. Até que chegou no momento em que eles foram embora, eles, né, desapareceram, sumiram ali, foram embora, se despediram, sumiram. E, curioso, aqueles morcegos reapareceram, voltaram voltaram aqueles morcegos todos e um tempo voltou aquela sensação de pesadelo e eu acordei. Quando eu acordei, eu sabia que aquilo era um sonho diferente. Eu não sabia explicar, eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu sabia que era um sonho diferente. Toda a sensação era diferente. Era um sonho lúcido, né? Ou seja, as cores, a participação, os detalhes, a forma como a gente vive, porque não sonho lúcido, né? A gente já, né, tem até os cursos aqui de viagem astral, projeção astral e tudo mais, a gente tem uma sensação absolutamente diferente de realidade. De realidade, a gente sabe que a gente esteve numa outra realidade. E foi com a sensação que eu voltei. E eu comentei na época, eu lembro até com minha avó e tudo mais sobre o sonho, enfim, ninguém deu trela, ninguém dá valor nenhum para isso. Passaram-se uns 6 meses, mais ou menos, e eu vou dormir e acontece exatamente a mesma coisa. Vêm os morcegos, aqueles saem desesperados ali com medo, eu reencontro os 6, né, aqueles 6, a gente senta de novo no mesmo local lá e passamos outra noite conversando, batendo papo. Ou seja, batendo papo assim, muito mais no sentido de instruções, eu ouvindo, eu falava pouco, eu ouvia muito. E foi isso. Acabou, eles foram embora, voltaram os morcegos, eu acordei naquela questão de pesadelo com a sensação e a certeza de que aquilo não tinha sido um sonho, e lembrando, falei, gente, é a segunda vez que eu tive o mesmo sonho com as mesmas pessoas. Tá. Passaram-se mais uns 6 meses, mais ou menos, eu tive a terceira vez, foram 3 vezes. E na terceira vez, foi a mesma coisa, os morcegos, o pesadelo, de repente eles saem fugindo, aparecem os 6. Só que dessa vez eles falaram o seguinte, eles falaram, Daniel, nós vamos te levar para um outro lugar hoje. Nós vamos conversar num outro lugar. E eles me levaram para um lugar que era uma... Enfim, o que eu lembro no lugar era um lugar difícil de escrever, mas
Era um lugar público, ou seja, então, sei lá, tipo uma estação de trem, mas não era uma estação de trem. Assim, eu falo estação de trem porque era público, passavam pessoas, né? Era um lugar aberto, onde passavam pessoas e tudo mais. Enorme, gigante, enorme. E as paredes, né? As paredes eram amarelas. Mas não eram amarelas, elas eram luz amarelada, elas emitiam luz. Então, das paredes, as paredes emitiam luz. E não era uma luz que ofusca os olhos, é uma luz própria, uma luz que não ofusca os olhos. E a parede emitia aquilo lá. E então a luz vinha da própria parede, da própria construção. E era um lugar de extrema assim, paz. Né? Assim, aliás, quando eu estava com eles, já eu sentia isso. Eu sentia aquela sensação de amor, de paz, de equilíbrio, como se fosse, sei lá, né? Ou seja, não existisse problemas no universo. Então, um local de uma paz inimaginável, inimaginável. E aí, lá naquele local, a gente teve a nossa última conversa, por assim dizer, né? Dentro dessa sequência de sonhos. A gente teve ali a última conversa. A mesma coisa eles falaram, e meio que disseram assim, bom, agora, né, né, depois da hora de ir embora, eles me trouxeram de volta ali para a casa da minha avó, se despediram como, quem diz assim, agora é com você, né? E desapareceram. Desapareceram, voltaram os morcegos, só eu acordei. E eu acordei outra vez, né, com aquela certeza, aquela sensação, e aquela paz, e aquela sensação maravilhosa dentro de mim, né, ou seja, de quem tinha mais uma vez recebido todas essas mensagens, quem tinha participado de uma coisa maravilhosa, uma bênção realmente, né? Então, assim, resumindo aqui, né, André, eu vou passar a palavra para você, mas resumindo no primeiro momento, aqui foi o momento em que eu conheci efetivamente os meus mentores e que eu tive o primeiro contato consciente. É claro, consciente eu digo, porque inconscientemente a gente tem contato desde o primeiro dia de vida, né? Eles nunca nos abandonam. Então, estamos falando aqui de questões mais conscientes que foram permitidas, que né, fossem trazidas para a consciência encarnada. Entendi. Que experiência linda, né? E você estava falando aqui, eu estava pensando, você colocou como um sonho lúcido, mas naquele momento você sentia no seu coração que era somente um sonho ou que era uma realidade paralela que você estava vivenciando? Qual era essa sensação? Qual a certeza que você trouxe daquele momento? Pois é, eu não tinha dúvida nenhuma de que era uma realidade paralela, né? Ou seja, eu nunca tinha vivido isso como criança. Então, a questão é que eu levava isso para minha avó, para meus pais comentavam, né? Enfim, ninguém, você não consegue ter o feedback do que você realmente passou. Então eu guardava aquilo dentro de mim, eu falava, eu sei, não foi um sonho, eu estive, eu conversei com essas pessoas, eu tinha certeza absoluta disso, mas eu não tinha uma explicação espiritual para isso, não tinha uma explicação própria. Até tinha, né? Ou seja, minha mãe comentava, não, isso aí de repente você falou com o espírito, não sei o quê, mas assim, era uma coisa muito superficial. Uhum. Mas a sensação, né, é o que eu falo, quando a gente tem sonho, a gente fala de sonho, né, eu falo do sonho lúcido, mas o sonho lúcido ele não é um sonho. Né, o sonho lúcido realmente você visita outros locais, né, outras realidades astrais, e por isso que chama o sonho lúcido ou projeção astral, né, viagem astral. Ali não foi, ali exatamente, quer dizer, não foi uma viagem astral que eu tivesse trazido, né, que eu tivesse feito, programado, exatamente, né? Foi uma viagem astral que eu nunca tinha feito, nem sabia que existia. Então, assim, para mim isso chamou muita atenção. O que mais me chamou a atenção nesse sonho como criança foi isso, eu falar, gente, não tem nada a ver com sonho. Foi exatamente isso que você falou, eu sei o que é o sonho, isso aqui não tem nada a ver com sonho, é outra coisa. Então, aquilo, justamente essa sensação de realidade é o que mais me chamou a atenção de tudo quando criança eu acordei desses sonhos, né, dessas experiências. Entendi. E mudou a tua vida a partir daquele ponto, ou você deixou aquelas informações que você recebeu engavetadas, às vezes meio inconsciente, para utilizar e compreender depois? Como foi a partir daquele primeiro contato? Bom, minha vida nunca mais foi a mesma, né? Porque aquela experiência, ela sem dúvida mudou minha realidade. Ali eu sabia que é como explicar isso? É como se
dali para frente eu não pudesse mais fugir de uma missão, eu não pudesse mais fugir de algo que eu havia escolhido em algum outro momento, eu não podia mais fugir alegando não saber, inconsciência. Então, assim, ali eu sabia que existia uma missão para mim, uma missão na minha vida, minha, pessoal, né, Daniel? Eu tinha uma missão, tinha uma coisa, porque a mensagem, né, para eu começar um pouquinho dela, mas o que é mensagem? Né? Ou seja, a mensagem são muitas coisas. A maioria delas eu não tenho ideia consciente. Por quê? Porque eu acordava e eu não recordava conscientemente. Mas eu sinto ela, desde então, eu sinto ela aqui dentro, eu sinto a mensagem dentro de mim. Então, assim, eu sei que ela ficou gravada dentro de mim, tudo aquilo que foi passado ficou gravado dentro de mim. E, então, o que acontece? E nessa gravação era realmente como uma coisa que eu precisava realizar, eu precisava ser, eu precisava fazer, eu precisava me empenhar, eu precisava entender. E tudo isso tinha a ver com a espiritualidade. Tudo isso tinha a ver com, né, ou seja, com a espiritualidade em geral e com minha vida relacionada a essa espiritualidade, ao meu trabalho próprio também de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, né, de autodesenvolvimento em todas as questões. Então, para mim, assim, eu sabia da importância daquilo e aquilo nunca saiu de mim. Ao ponto de que, ao longo da minha vida, muitas coisas foram pautadas na sensação que eu tinha dentro de mim. Primeiro que eu era uma criança estranha, entre aspas, como muitos de nós, né? Porque, assim, era aquela criança, eu sempre, ou seja, eu falava de espíritos, falava de discos voadores, eu me empenhava, eu estudava, eu me interessava, e eu queria fazer contatos, e eu queria fazer mil coisas, aconteciam, e muitos dos meus amigos de escola e tudo mais achavam divertido, né? Porque, assim, eu tinha aquelas informações todas, mas, né, aquele interesse todo, uns acreditavam muito, conversavam, tinham ótimas conversas com os amigos, outros, como a gente sabe, né, às vezes que a maioria aqui, né, histórias, e, enfim, mas desde esse momento, ou seja, do que eu era muito por causa desse sonho. Quando eu cresci e eu passei uma fase na minha vida muito afastado da espiritualidade, eu sentia esse chamado através daquele sonho. Né? Ou seja, como se fosse chamada para mim, não, traga, volte ao seu centro. E efetivamente, não, ou seja, então assim, então aquele sonho, aquela mensagem, ela nunca me abandonou, ela sempre esteve dentro de mim, e eu acho que ela representa dentro de mim a minha principal missão, meu principal objetivo de vida. E é uma coisa que talvez já existisse, com certeza já existia antes mesmo de eu encarnar aqui, mas que quando ela foi trazida na consciência, dentro daquele sonho, colocado de uma forma, né, auditiva, de uma forma, enfim, mais direta, aquilo é como se tivesse ancorado dentro de mim de uma maneira muito mais sólida, muito mais firme. Então, essa é a sensação que eu sinto a partir da mensagem e da importância da mensagem. Embora você esteja falando assim da sua primeira experiência com mentores, eu quero te fazer uma pergunta. Não foi a única, né? De certo, foi a que marcou, porque foi a primeira lúcida que você teve. De certo, houveram outras antes. E essa primeira lúcida, ela fica muito marcada, muito presente, que você diz aí para nós que ela está ali ainda. Quando você sente que você está desviando do caminho, você lembra daquilo que foi dito. Depois dessa experiência, você se afastou um pouco da espiritualidade, depois, em algum ponto do caminho, você voltou. E eu vou te perguntar uma coisa agora, porque é o que eu percebo que acontece muito aqui com as pessoas. É comum a gente se afastar daquilo que parece surreal. Fala, não, eu vivo aqui no planeta Terra, nesse mundo, é bobeira da minha cabeça. Então, é comum você se afastar da ideia de que existe um mentor, de que existe um caminho. E a pergunta é, depois deste primeiro contato, como se uma sementinha tivesse sido colocada ali em seu coração, você teve outros contatos, não só com esses mentores, que você fala que foram 3, mas com outra mentoria que, quando você disse sim, eu estou aberto a este contato, a esta orientação, quando você disse esse sim, você percebeu que eles se comunicaram mais facilmente com você e ficaram mais presentes na sua vida novamente?
É uma ótima pergunta, né, André? Eu acredito, assim, que esses mentores que estiveram comigo ali, é, dois deles, pelo menos, continuam muito fortemente comigo o tempo todo. Continuam muito fortemente comigo desde sempre, desde então. Outros, né, os outros, claro, eu acho que assim, né, são, sem dúvida alguma, são pessoas, são espíritos com os quais, vamos dizer, os outros quatro, por assim dizer, são espíritos com os quais eu tenho alguma conexão espiritual, obviamente, porque senão jamais teriam estado ali no sonho, jamais teriam participado, então eu tenho o auxílio deles mais esporadicamente, por assim dizer, se é que a gente pode dizer isso, porque eles estão sempre, sempre à disposição, né? Mas dois estão muito fortemente na minha vida. E, posteriormente, eu tive, sim, né, eu tive uma série de outras experiências é, muito fortes também, muito, muito interessantes, que, enfim, eu acho que aos poucos eu posso, né, ir trazendo, conforme vocês tiverem interesse de saber, eu posso ir trazendo aos poucos. Mas, sim, tive outras fortes experiências e também conhecendo alguns outros mentores, né, algumas outras vertentes. Porque, na verdade, o que a gente percebe na espiritualidade é que a gente não tem apenas uma única vertente, porque a gente é muito maior do que a gente pensa. A gente acha que, quando a gente está encarnado, a gente se vê como, eu sou aqui o Daniel, né? Eu sou aqui a Andréia, eu sou aqui o José, e a gente se fecha naquela pequenez, que é uma pequenez de uma vida, de uma experiência, de uma alma, de uma experiência única, como Daniel, como Andréia, como José. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito maiores do que isso. E nossos relacionamentos espirituais também. Então, o que acontece? Na vida, quando a gente se abre, e acho que aquele sonho realmente me abriu, né? Quando eu disse, né, sim, como você disse, assim, aquela abertura, a gente se abre mais a esses contatos, a essa espiritualidade. E a gente permite que essas outras vertentes, as outras frentes, amigos espirituais, por assim dizer, né, que, enfim, que estão ali à nossa disposição, consigam se aproximar mais, consigam nos ajudar mais, consigam trazer novas ideias, novas frentes de entendimento, novos pontos de vista. Então, assim, é como na vida real aqui. Às vezes você tem um mentor na vida real aqui, muito bom, é o teu mestre, teu professor, mas aí você conhece um outro também, um não anula o outro, ao contrário, um aumenta o outro, porque esse outro tem um ponto de vista um pouco diferente, ele tem uma outra experiência, uma outra visão, ele tem outros conhecimentos para passar, e assim a gente vai somando esses conhecimentos e aumentando a nossa sabedoria. Então, assim como funciona aqui no Encarnados, funciona no plano espiritual. Mas essa abertura é que é importante, né? Essa abertura é que é fundamental. Entendi. No programa anterior, a gente falou da questão dos vários mentores, né, que nós temos ao longo da vida, e não só dessa vida, das existências. E também o fato de ser desnecessário colocar nomes nele. O mentor em si, ele passa para nós essa impressão que ele não tem este ego que nós temos, né? Essa questão, eu quero o nome, eu quero saber quem está comigo agora, quem não está, tudo eu jogo como responsabilidade para ele. Você disse que você foi inspirado para este caminho de vida que você está, mas você teve a escolha de falar, não, eu não quero estar neste caminho de vida, eu quero outro. Existe o livre-arbítrio, né? E aí você se sente muito bem. E é essa sensação que a gente tem quando a gente se conecta com o mentor, a gente sabe que aquilo é real a partir do coração, é isso? Sim, é a partir do coração, né? Você falou tudo, é a partir do coração. Essa comunicação, porque, a grosso modo, nós podemos dizer que nós temos o nosso corpo emocional, que, né, relacionado ao nosso chakra, aos nossos diferentes chakras, né? Então nós temos aqui um chakra mais emocional, nós temos um chakra mais mental, nós temos um chakra mais, enfim, cada um com sua, vamos dizer, sua função principal, mas a nossa relação com a espiritualidade, ela vai acontecer também de duas modalidades. Uma que é intelectual. Então, assim, quando chegam informações brutas, né? Informações. Então, muitas vezes, às vezes, né, eu já recebi, aliás, de muitas palestras, muitas coisas que eu dou e o que eu falo, às vezes, não todas, e às vezes eu comento quais são, mas eu recebo o pacote de informação. É como se tivessem informações vindas
e de repente elas estão na tua cabeça. Aí o que eu faço? Eu ponho no papel, transformo numa palestra, ou eu organizo e assim por diante. Mas são informações, é intelectual. Ela vem sem a dose emocional. Uhum. Outras vezes você recebe a informação emocional e essa vai te orientar muito mais para os caminhos a seguir. Porque o intelectual ele é apenas né, é a ferramenta, mas o que você vai fazer com isso depende do teu emocional. Então é quando você recebe esse contato emocional, você recebe o amor deles, né? Ou seja, você sente ali o amor da mentoria, da espiritualidade, você recebe o que eles querem como objetivo dentro daquilo, e você consegue, dentro do teu livre-arbítrio, aceitar que aquilo é positivo e aceitar seguir a mesma linha, você entra em conexão com esse amor incondicional. E aí você se sente bem, você se sente, né? Você se sente energizado, você se sente com coragem, você se sente com mais confiança, com mais fé, porque você sentiu essa parte emocional. Então essas duas coisas são muito importantes, né? Tanto o intelectual quanto o emocional. Mas sem dúvida alguma, os nossos mentores vão trabalhar muito com o nosso emocional também, para nos mostrar, né? Ou seja, o nosso emocional, para que lado a gente quer ir? E o que nós somos exatamente, né? Ou seja, porque se eu estou vibrando uma coisa ruim e tal, eles têm que me mostrar. E fica difícil, né? Ou seja, eu vibrar em coisas melhores. Então, às vezes, ele vem nos mostrar como estamos vibrando também e como a gente poderia estar vibrando para que a gente decida mudar esse rumo, a gente decida mudar essa rota. É bem legal esse tema, né? No programa passado, nós falamos até que eles não são babás, né? Eles não direcionam, ó, te pega no colo e falam, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eles nos dão diretrizes, eles nos dão informações muito importantes, até pelo que você está colocando aí, importante, porque você falou, olha, recebi inspirações já para palestras, para livros, para programas, né? O direcionamento de vida que veio deles. E aí a pergunta é: todos nós recebemos esses direcionamentos, Daniel? Todos nós podemos fazer esta conexão com os mentores? Ou as pessoas. Por que eu te pergunto se todos nós? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando: imagina, tem que ser muito iluminado, tem que ser muito espiritualizado para conectar a mentor. É isso, na verdade? É uma ótima pergunta, porque realmente é importante que as pessoas tirem da cabeça esse mito, né? Porque é um mito. Na verdade, assim, né? É uma lenda viva, né? Ou seja, cada um de nós vive dentro da sua própria frequência. Então começa por aqui. Então o que acontece? Fala assim, mas se alguém acha que porque você vai ter um contato com o mentor, você vai virar Madre Teresa de Calcutá, esquece, você não vai. Nem eu, nem ninguém. Né? Ou seja, porque não é aquele contato que vai transformar a sua energia, a sua vibração. E eu quero dizer com o que com isso? Nós temos que trabalhar dentro de nós também em momentos, oração, meditação, que a gente eleve a nossa frequência para que a gente possa chegar ao mais alto que a gente consegue como nosso estágio evolutivo espiritual, para a gente receber o melhor que a gente pode receber da espiritualidade em termos de bem-estar, em termos de amor, em termos de boas energias, de inspiração e tudo mais. Mas todos nós temos esse contato com a espiritualidade, porque nós somos a espiritualidade. Não existe materialidade. A gente costuma se fechar aqui, né? Falar, só sou eu encarnado, não tem mais nada. Não, ao contrário. O encarnado, né, o corpo aqui, ele é um instrumento. Nossa essência que está agora tomando as decisões, assistindo, participando aqui desse nosso encontro, essa essência nossa é que está vivendo, não o corpo. Ela se utiliza do corpo como instrumento para estar aqui encarnado. Então, é o contrário. E a nossa essência, ela está o dia inteiro comentando, o dia inteiro a nossa essência está em contato com a espiritualidade. Em contato com a espiritualidade. Então, o que acontece? Todo mundo, não é que pode ter, todo mundo tem o seu mentor. E todo mundo tem o seu contato com a espiritualidade. Tem. Agora, cabe a nós, né, a gente ir trabalhando, fazendo ao trabalho, para a gente ir tentando despertar a consciência, a gente tentando aumentar essa conexão. O que é aumentar a conexão? Não é que eles vão chegar mais, eles já estão aqui o tempo todo, mas é você conseguir escutar mais,
o seu mentor, você conseguir escutar mais a espiritualidade. Então é muito mais um trabalho nosso, de nós para eles, do que eles para nós. Porque deles para nós, todos nós temos 100% do tempo. Você mesmo, André, né? Já teve algumas experiências assim, não teve? Se você quiser comentar rapidamente sobre isso. Sim, tive algumas, mas tem uma que é muito marcante. O meu nascimento, por incrível que pareça, eu lembro, né, da gestação, do nascimento, e eu nasci de 8 meses, 1,450 kg, ou seja, era minúscula, tive que ficar em incubadora na época, né, a chance de sobrevivência era muito pequena, porque eu estava numa cidade do interior do Paraná, inclusive, não era uma capital, e os recursos escassos. E lá na incubadora, teve um momento em que eu vi, não via a figura, mas uma luz muito brilhante, muito branca, muito forte, mas não feria os meus olhos. Só era uma luz que ficava de um lado meu ali e falava alguma coisa para mim, mas eu, como bebê, não entendia o que esta luz falava. Mas eu sentia que por algum motivo eu tinha que viver. E aí, quando foi, há uns 10 anos atrás, eu estava numa experiência, num trabalho de cura de criança interior, e algumas das meditações eram meio hipnose, e eu comecei a reviver alguns processos, e de repente, eu, a Andréia adulta de hoje, era aquela figura brilhante, aquele mentor que estava lá do lado do bebê, na incubadora, falando com aquele bebê que ele precisava viver, porque existia todo um traçado, todo um plano aqui para essa existência que foi construído gradualmente e de um processo muito demorado e que era importante que eu cumprisse este plano. Então, eu incentivava a mim mesma. Naquele momento, eu fui mentora de mim mesma, como se meu eu do futuro tivesse voltado para aquele momento lá do passado e dado a força suficiente que eu precisasse. E a partir dali eu melhorei, estou aqui até hoje, vivi. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o mentor, que era eu mesma. E depois existem outras histórias, mas hoje eu quero explorar muito mais a sua história, porque eu percebi que você tem um relacionamento muito íntimo também com esta mentoria, porque você se permitiu, você falou livre-arbítrio aí várias vezes, você se permitiu experienciar tudo isso. Então, Daniel, a ideia é, basta a pessoa acreditar de fato naquilo que ela está intuindo, naquilo que ela está sentindo, e observar que não tem como ser uma invenção da cabeça dela. Basta ela acreditar mais em si mesma para que esse contato se fortaleça? Deixa eu fazer, só antes de te responder, deixa eu dar só um passo atrás, nessa pessoa basta acreditar em si mesma. Mas sobre a tua experiência, as pessoas às vezes não entendem como é que algumas pessoas podem lembrar no momento que nasceram, ou do nascimento, nessa época. É impossível, né? As pessoas vão falar, isso é impossível, não dá, tal. Chico Xavier lembrava, inclusive, quando estava na barriga da mãe, né? Ele comenta isso. Então, assim, é possível. Mas o que está acontecendo? Rapidamente, um minuto aqui, só um parênteses, né? Mas é o que eu chamo de experiência quase vida. Nós temos nós temos a experiência quase morte. E o que é a experiência quase morte? É quando você sai do seu corpo, sua essência sai do seu corpo, porque o seu corpo está meio que desencarnando, você conseguiu um desate do seu corpo naquele momento. Então você vê o seu corpo de cima, você vê outros planos, você tem uma outra visão, porque você está desatada do seu corpo, sua consciência está desatada do corpo naquele momento. A encarnação é um processo igual à morte. Então, o que acontece? Na verdade, a gente só termina de encarnar com 7 anos de idade. O processo de encarnação vem de muito antes. Quando você está nascendo, você está na barriga da mãe, você está ainda entre um processo de estar dentro do corpo e um processo de estar fora com a sua consciência, né, principal. Então, é exatamente o que acontece. Quando você fala que você lembra, na verdade, da sua experiência, se você for avaliar, você não lembra da sua experiência a partir do ponto de vista do bebê. Você lembra da sua experiência a partir do ponto de vista da sua essência já que estava lá e que estava numa experiência de quase vida, né? Ou seja, quer dizer, você está lá entre o corpo e a sua essência de fora. Então, é um processo de encarnação e que você, quando você terminou o seu processo de encarnação, você continua lembrando. Porque é aquilo que a gente fala, a criança vai esquecendo também as coisas de vida passada, as coisas ao longo dos anos. Com 7 anos, em geral, ela fechou tudo, já esqueceu de tudo.
mas, em geral, um processo de pessoas que lembram mais e pessoas que lembram menos, inclusive de vidas passadas. Então, faz parte do mesmo processo. O mesmo processo de lembrar de vidas passadas de uma criança, que às vezes lembra de vidas passadas, é o processo de você lembrar do nascimento, porque é uma memória que, por algum motivo, nada é por acaso, mas por algum motivo não foi esquecido no processo de encarnação ao longo do caminho. Mas, enfim, só um parênteses aqui. A sua pergunta, né? Ou seja, eu preciso querer, né? Ou seja, eu preciso... Né? Gente, não, nosso contato com o mentor vai acontecer sempre, independentemente da sua vontade. Independente da sua vontade. Você não, eu não quero mentor. Ótimo, você vai ter do mesmo jeito. O que acontece é que ele vai te trazer ideias, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar em uma série de coisas, e você vai escutar, você vai ter isso aqui, só que você vai ter tua vida também com uma série de outras coisas. Coisas que você conheceu, mentorias negativas, por assim dizer, obsessores, espíritos, um monte de coisa, pessoas vivas, encarnadas, vão te falar um monte de coisa, vão querer te convencer. E aí o que acontece? Voltamos à questão do livre-arbítrio. Né? A gente volta ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu ouvi um monte de coisa. Né? Meu pai me falou uma coisa, minha mãe falou outra, o amigo falou outra, o obsessor falou outra, o mentor falou outra, ouvi 1000 coisas. Aí volta ao livre-arbítrio. Qual é a minha decisão? Então, é aqui que é o ponto. O ponto é na hora de eu tomar meu livre-arbítrio, tomar minha decisão. Então, quanto mais próximo, e próximo eu vou estar pela oração, pela afinidade, pela gratidão, pelo reconhecimento, quanto mais próximo eu estiver do meu mentor, mais provavelmente eu vou considerar a opinião dele, de forma inconsciente mesmo, que seja a opinião dele na hora de tomar a minha decisão global. Então, é isso que acontece. Mas... Então, eu faço toda essa conexão, oração, meditação, com o que for, cada um tiver, com a conversa com o seu mentor, saia falando com ele, ele está ouvindo. Ou seja, então não tem uma formalidade, mas quanto mais eu tiver essa conexão, é como um amigo físico. Pensa um amigo físico, quanto mais tem um amigo, esse cara eu ouço, esse cara aqui eu tenho um problema, vou na casa dele, bater um papo e ouvir ele. É a mesma coisa. Então, você vai acabar ouvindo esse teu amigo mais do que uma outra pessoa. E assim, a mesma coisa, a sua mentoria. Se você está aberto a ela, você vai acabar ouvindo mais ela do que outras pessoas na hora de tomar a sua decisão. Mas você vai tomar a sua decisão com a mesma coisa. Tive a opinião do meu amigo, ótimo. Mas nesse caso eu não vou fazer o que o meu amigo está falando, não, porque meu amigo está muito doido. Ou nesse caso eu vou fazer o que meu amigo falou porque faz sentido. Enfim, essa é a nossa mentoria. Pelo que você me coloca, mas isso eu acho que vai ficar um papo para outro programa, porque o assunto é muito longo. Também tem a questão de mentores de outras pessoas, né? Nós somos mentores de outras pessoas que estão ali pedindo o nosso auxílio, a nossa mentoria, a nossa orientação. E, ao mesmo tempo, nós temos mentores acima de nós, que nós nos reportamos a eles pedindo esta orientação, solicitando este encaminhamento. Então, tá tudo muito interligado, por isso que já lá no começo eu disse, a gente não tá só em momento nenhum. Sempre a gente tem alguém para contar, sempre, sempre, sempre. E essa sensação de que tá só, eu acho que é muito do ego, né? E quando você acredita que o mentor tá ali, ou os mentores estão ali, e eles vão falar, né? Ou com outdoor de neon, como eu sempre peço, ou através de um amigo, ou através de um livro, de uma música, eles sempre vão responder. Só que o telefone toca daqui para lá, né? A gente tem que fazer essa ligação e não eles, não é isso? Sem dúvida alguma, né, André? Esse assunto aqui, ele é tão rico, ele é tão importante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento e compreensão da espiritualidade maior, do entendimento da mentoria, da razão dos mentores, de como se comunicar com eles, etc., né? Que eu acho que pelo avanço da hora, acho que é melhor a gente, né, hoje finalizar esse programa aqui, mas vamos dar essa continuidade aqui exatamente na semana que vem. Semana que vem a gente complementa e traz, né, ou seja, para fazer um fechamento melhor e com mais calma sobre tudo isso, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena, né, vale muito a pena. Então, dentro disso, né, eu espero aí que, enfim, que esse comentário, essa experiência, né, ou seja, que eu trouxe, que, enfim, e que ajude, né, que ajude as pessoas também a compreenderem um pouquinho mais sobre o fato
dos mentores estarem sempre com a gente, estarem sempre buscando essa comunicação. E na semana que vem a gente vai aprofundar, então, esse ponto todo, tá bom? E quero já, desde já, né, agradecer a todo mundo. André, se você quiser comentar alguma coisa ainda. Eu quero agradecer, porque eu sei que é um assunto que gera muita curiosidade, muita dúvida, que, afinal, todos nós temos mentores. Então, a gente sempre quer saber o melhor caminho para fazer esta conexão. Por isso, vale a pena a gente continuar falando mais desse tema e fica aqui o convite para que vocês participem. Vejam o programa anterior, assistam esse, convidem pessoas e vejam semana que vem o próximo programa que a gente vai aprofundar neste assunto, mentores espirituais e as experiências de cada um. Gratidão, Daniel, pelas suas informações, pela sua experiência aqui passada, pelo seu conhecimento, e gratidão a todas as pessoas que nos acompanham. E deixem seu like, compartilhem, estejam sempre com a gente. É um prazer desenvolver temas tão importantes para a nossa conexão, para a nossa expansão. Gratidão e até mais. Gratidão a todos vocês, um forte abraço, muita luz, e a gente se vê então na semana que vem. Até já. Tchau, tchau.